Salve, vamos lá, vamos de novo, tá acabando a organização do Estado. Falta pouco, galera, falta pouco. Bora então? Seguinte, hoje, repartição de competências, aula de hoje, certo? O que é repartição de competências? Repartição de competências, na verdade, é a parte da Constituição que trata das atribuições de cada um dos entes. Toda vez que a Constituição diz, compete à União fazer isso, compete ao Estado fazer isso, compete ao município fazer isso, ou ao Distrito Federal, ela está repartindo a competência entre os entes da federação. Então, o estudo da repartição de competência nada mais é do que o estudo relativo às atribuições definidas pela Constituição a cada um dos entes. Lembrando que toda vez que um ente invade a competência do outro, ele está praticando uma inconstitucionalidade. Ele pode, ao editar uma lei, ao município editar uma lei que competiria ao Estado editar, essa lei do município é inconstitucional por conta de um vício, subjetivo orgânico, tá? Se ele executa uma ação material que deveria ser, o município executa uma ação que deveria ser realizada pela União, ele também está praticando uma inconstitucionalidade material, tá bom? O termo competência, eu coloquei aqui competência. É certo falar competência? Ora, a Constituição falou compete. Compete à União, compete ao Estado, compete a todos os entes da federação, tá? Então, o termo competência, o Constituinte utilizou o termo competência. Mas quem estuda processo civil vai dizer, professor, mas competência é um atributo da jurisdição, é o limite, da jurisdição. Tá? Quando fala em competência, estaria se referindo ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário é o que tem competência. Na verdade, tecnicamente, não está de todo correto, tá? Mas também não há problema em usar repartição de competência. Mais técnico, principalmente olhando pelos olhos do processo, o certo seria que a Constituição tivesse falado em repartição de atribuições. Mas tá bom? Feita essa introdução, repartição de competência é a parte da Constituição que trata da competência de cada um dos entes da federação. Não existe uma parte específica, Lá os artigos 21, 22, 23 falam de repartição de competências, os artigos 49, 48, 51, 52 também falam de repartição de competências, certo? Bora então. Princípio geral da repartição de competências. Olha só, o principal da aula de hoje é tu entender isso aqui, o princípio geral, tá? Como é que você vai estudar a repartição de competência? Tu não precisa ler todos os incisos da Constituição. Até se você for ler ali, são inúmeros incisos. Lá o artigo 21, que estabelece as competências da União, compete à União. As competências materiais ali da União tem 23 incisos. É difícil você decorar todos esses 23 incisos. O artigo 22, que fala de competência privativa, também estabelece 29 incisos. O 23 estabelece 12, o 24 estabelece 16. Não tem como a gente decorar, gravar todos esses incisos. Qual é a dica? Princípio da predominância do interesse. Princípio geral da repartição da competência é o chamado princípio da predominância do interesse. Como é que você vai analisar, então, para saber a quem compete certa situação? Você tem que verificar o interesse ali é regional, o interesse é nacional, o interesse é local, tá? Porque se a matéria, tanto legislativa quanto a execução de um ato, imagine, por exemplo, sem ler, manter relação com o Estado estrangeiro, Isso o interesse disso é de um município, é do Estado ou é da federação toda, da União como um todo? É do Brasil como um todo. Então, sem olhar, é uma competência da União, certo? Olha lá. Por exemplo, assegurar a defesa nacional. Competência da União,
Emitir moeda. Emitir moeda. A quem compete emitir moeda? Pode os estados emitir moeda? Pode os estados legislar sobre a emissão de moeda ou os municípios legislar sobre isso? Não, é competência da União. Por quê? Porque o interesse aí é nacional. Tá? Então, você precisa verificar. Quando fala da competência dos municípios, lá no artigo 30, olha só. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os impostos sob sua competência. Tá? Então, o princípio que norteia a repartição de competências é a predominância do interesse. Você tem que verificar de quem é o interesse daquela matéria. Se você verificar, não, isso aqui é interesse para o país todo, então quem tem que tratar sobre aquele assunto é a União. Não, isso aqui é interesse apenas do Estado, de Santa Catarina. Quem trata é o Estado de Santa Catarina. Isso aqui é o interesse do município, apenas do município, é um interesse totalmente local. Exemplo, fixação do horário do comércio local. Não tem que ter uma lei nacional, uma lei estadual para isso, é uma lei municipal. Quem vai tratar disso é o município, tá bom? Princípio, então, geral que trata da competência é o princípio da predominância do interesse. Sempre verificar qual o interesse que predomina. Classificação da competência quanto ao conteúdo. Se vocês verificarem na Constituição, tem dois tipos de competência. Uma competência material e uma competência legislativa. Obviamente, né? A competência material é aquela competência que não está relacionada à edição de atos. Por exemplo, o que eu falei ali, emissão de moeda, não é uma competência legislativa, é uma competência material, tá? Manter relação, que eu falei com o Estado estrangeiro, competência material. Autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, competência material, certo? Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Isso é com base no manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Isso é uma competência. Quem trata sobre isso? Quem faz isso? União, por quê? Porque tem um interesse nacional. Isso é uma atuação, uma competência material ou legislativa? É uma competência material, tá? Então a gente verifica quanto ao conteúdo, a gente verifica na Constituição dois tipos de competência. Competência material e competências legislativas. Competências legislativas são as competências para a edição das espécies normativas. Competência material são as competências para executar atos. E daí pode ser, essa competência material pode ser dividida em uma competência política, né? Uma competência administrativa, uma competência tributária, tá? Mas tu verifica a execução de um ato, certo? Classificação da competência quanto ao conteúdo é dividida em competência material para não legislar, ou seja, para executar, por exemplo, o que diz a legislação, e competência legislativa, competência para legislar. Tipos de determinações de competência. A competência, ela pode ser expressa, tá? Tipos de determinação. Primeiro tipo de determinação, expressa. Por exemplo, diz lá o artigo 21, compete à União, compete ao Estado, compete ao município. Expressamente diz, né, do que se trata. Já o contrário de competência expressa é a competência residual. Ou seja, a quem compete o resíduo da competência, o resíduo das atribuições? O resíduo da competência compete ao Estado. Por quê? Atribui-se ao Estado. Por quê? Porque a União enumerou, a Constituição enumerou as competências da União. Tá? No artigo 21, 22, 23, 24 ali, ela enumerou algumas competências da União. Artigo 21, 22, ela enumerou competências da União. O artigo 23 é competência comum de todos os entes da federação, tá? É uma espécie de competência comum. E o artigo 24, uma competência também concorrente. Depois eu vou explicar. Então, a União, ela enumerou expressamente, a Constituição enumerou expressamente as competências da União e dos municípios. Dos municípios ela fez lá no artigo 30, tá? Então, o restante, o que ela disse? Cabe à União fazer isso e cabe aos municípios fazerem isso. O resto que eu não disse cabe aos estados. Onde está escrito isso? Está escrito lá no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Olha só,
Diz lá, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas nesta Constituição. Então, a Constituição estabeleceu as competências da União e as competências dos municípios. A sobra, o resíduo, né? Ou seja, se reserva ao Estado o resíduo, a sobra das competências. Não é atribuição da União, nem é atribuição do município, então é atribuição do Estado. Só no que toca à instituição de tributos, que a União tem uma competência residual, ou seja, tributos que não forem dos estados, nem dos municípios, nem aqueles estabelecidos já pela União, a União pode criar outros tributos, que não sejam aqueles que tenham fato gerador tributos dos estados ou tributos dos municípios, tá? Então a União tem uma competência residual tributária. Agora o restante da competência, a competência residual é dos estados, tá bom? Competência expressa residual, competência exclusiva e privativa. A competência exclusiva está lá no artigo 21 da Constituição. Competência exclusiva é da União, tá? Aquelas matérias do artigo 21 da Constituição, elas são exclusivas, ou seja, não podem ser delegadas. Isso quer dizer competência exclusiva, quer dizer competências indelegáveis, tá bom? Competências exclusivas são as competências indelegáveis. Então lá no artigo 21, tá? Não admite o repasse dessa competência para outro ente. Já as competências privativas estão no artigo 22. Diz lá o artigo 22, compete privativamente a União legislar sobre. Aquelas competências do artigo 22, elas são privativas. E, por serem privativas, aquelas competências, né, elas permitem delegação. Se você for olhar no parágrafo único do artigo 22, está escrito lei complementar, é uma lei complementar federal, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, competência exclusiva não admite delegação, competência privativa admite delegação, essa competência do artigo 21, tá? Porque se você, aqui tem um problema na Constituição, né? O Constituinte não foi técnico, porque lá no artigo 51, por exemplo, 51 e 52, ele fala das compete privativamente à Câmara dos Deputados, 51, e compete privativamente ao Senado Federal. Lá, aquelas competências do 51 e 52 não admitem delegação. Já as competências do 22, que são privativas, essas admitem delegação. Então, quando a Constituição falou competência privativa, em regra admite delegação, mas o Constituinte não foi de todo, ele não foi fiel no termo privativo, tá? Competência do artigo 21, privativa do 22 admite delegação. Competências privativas do 51 e do 52 não admitem delegação, tá bom? Competência comum. O que é a competência comum? É a competência conferida a mais de um ente da federação, tá? Todos podem, que é o caso que chegou no Supremo Tribunal recentemente por conta das medidas lá de isolamento, né, de lockdown, as medidas relativas à pandemia do Covid-19, tá? Porque se tinha uma discussão se os estados e municípios poderiam agir de forma diferente ao que estabeleceu a União. A União estabeleceu algumas regras gerais e os estados e municípios vinham adotando medidas de combate à pandemia diferente, né? Um estado fazia isso, um município já não aderia o que foi adotado no âmbito do estado, nem no âmbito da União, tá? Então, por que o que vale, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, o que vale é a quem todos os três entes da federação podem dispor, podem e devem tratar da saúde. Tá? Então, se o estado diz que não vai decretar um lockdown e o município diz que vale a atuação do município em prol da saúde, tá bom? Por quê? Porque a competência é comum, todos os entes da federação podem agir nesse sentido. Tá lá no artigo 23. É competência comum. Então, todos podem fazer, e essa competência não é legislativa, é material, tá? É de executar. Zelar pela guarda da Constituição. 2. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Então, cuidar da saúde é uma competência comum. Por isso que existe municípios, alguns fizeram lockdown e outros não. Por quê? Porque todos podem
tratar da saúde conforme o entendimento dentro daquela municipalidade, dos estudos ali médicos e clínicos de saúde dentro da municipalidade. Ele vai decretar, o prefeito vai decretar a medida que ele acha mais acertada dentro do seu município, tá? Por quê? Porque trata de competência comum. Competência comum, essa competência é material, ou seja, é competência para executar atos. Todos têm essa competência, ou seja, todos têm atribuição comum, tá? Então, de forma que pode haver, inclusive, como nós já vimos, divergência, né? No trato da saúde, por exemplo, a União trata a saúde de um jeito, o Estado trata de outro jeito e o município de outro, sem problema, por quê? E quais as medidas valerão? Valerão as medidas que derem maior atenção à saúde da população, tá? Competência, então, comum, competência concorrente. A competência concorrente está no artigo 24 da Constituição. Algumas daquelas matérias do artigo 24 da Constituição, o Constituinte diz o seguinte, ó. Artigo 24. Artigo 24. Olha lá. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, orçamentos, juntas, produção, consumo, floresta, proteção ao patrimônio cultural, diversos incisos ali, tá? O que significa dizer compete à União e aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente? Significa dizer o quê? Na competência concorrente, a União estabelece normas gerais. As normas gerais são estabelecidas pela União. E os Estados e o Distrito Federal vão suplementar a legislação federal no que couber, tá? Conforme as suas peculiaridades. Então a União estabelece regra geral e os Estados e o Distrito Federal, eles vão estabelecer regras específicas. Vão estabelecer regras específicas com relação às matérias do artigo 24. Por exemplo, direito tributário, tá? Direito tributário. Onde é que são as regras básicas do direito tributário? Que diz o que é um fato gerador, né? Quem são o sujeito ativo, quem são os sujeitos passivos das obrigações tributárias. Aonde está escrito isso? Isso está escrito no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma regra geral de tributação. Só que os estados, nos termos do artigo 24, eles vão suplementar a legislação federal, ou seja, tem uma regra geral sobre tributação, e os estados, observada a peculiaridade dele, ele vai editar outras normas sobre tributação. Para quê? Para dar maior especialidade, para regulamentar o que diz ali a regra federal. Então, na competência concorrente, a União estabelece normas gerais e os estados poderão suplementar. Olha só, primeira pergunta, os municípios possuem competência concorrente? Sim, nos termos do artigo 30, está escrito lá, porque o artigo 24 só fala estados e Distrito Federal, o artigo 30 fala, compete aos municípios suplementar a legislação, inciso 2, 30 inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tá? Então os municípios também possuem competência suplementar nos termos do artigo 30, não nos termos do artigo 24, mas nos termos do artigo 30, tá? Então os municípios também, eles vão, com base no Código Tributário Nacional, eles vão estabelecer as regras da cobrança tributária dele, tá bom? Olha só, outra pergunta aqui. No que toca à legislação concorrente, imagine que não tem uma regra geral, né? A União não fez uma regra geral, falta uma regra geral. Como é que fica? Como é que vai ficar os estados aí, os municípios nos termos do artigo 30? Eles terão competência legislativa plena. Enquanto não sobrevier a legislação geral da União, os estados e o Distrito Federal, no âmbito do artigo 24, e os municípios no âmbito do artigo 30, terão competência legislativa plena, de forma que eles poderão legislar livremente sobre o assunto. Só que, se sobrevier depois uma legislação, isso que eu estou falando está tudo no 24, depois se sobrevier uma legislação geral da União com relação àquela matéria, a lei dos estados ou do Distrito Federal ou do município lá no âmbito do artigo 30, ela perderá sua eficácia, tá? No que contrariar a legislação federal.
Dê uma lida no artigo 24, mas a regra é o seguinte: no âmbito da competência concorrente do artigo 24, a União estabelece normas gerais e os estados e o Distrito Federal suplementarão essas normas gerais com base nas suas peculiaridades. Tá bom? Chegando no final aqui. Originário e delegado. O que é competência originária e o que é competência delegada? A competência originária ocorre nas hipóteses em que a Constituição diz, compete ao município, artigo 30. Essa é uma competência legislativa ordinária. O artigo 22 que eu falei aqui, ele diz, compete à União fazer tal coisa. Mas, por intermédio de uma lei federal, pode haver delegação dessas matérias aos estados. Então, a competência originária foi estabelecida à União, só que o estado, a União pode delegar aos estados, competência delegada, tá? Originária, o ente que recebeu a competência, ele vai desfrutar daquela competência dele. Agora, ou ele vai poder ele mesmo elaborar, executar aquela competência que lhe foi conferida, ou ele pode delegar, certo? A competência. Então, verifica assim a competência originária e a competência delegada, tá? Quando ele delega essa atribuição, ou seja, essa competência. Hierarquia de leis. Existe hierarquia de leis no Brasil? Existe hierarquia de leis? Uma lei federal é mais que uma lei estadual? Uma lei municipal uma lei estadual é mais que uma lei municipal? Olha só, a regra é que não existe hierarquia, tá? De leis no ordenamento jurídico brasileiro, leis infraconstitucionais. A única que é superior a todas é a Constituição e as emendas constitucionais, essa sim. Mas elas, daí a pergunta seria diferente. Existe hierarquia de espécies normativas? Existe. A Constituição e as emendas constitucionais são superiores à legislação infraconstitucional. Agora a pergunta, existe hierarquia entre leis no país? A regra é que não. A lei federal não é superior à lei estadual e lei estadual não é superior à lei municipal. Por que que não? Porque cada uma tem o seu campo específico de atuação. E se uma invadir o campo de atuação específico da outra, essa uma é inconstitucional e precisa ser afastada. Por exemplo, para vocês verificar exatamente isso que eu estou falando, que não existe hierarquia e que cada uma tem o seu campo específico de atuação. Quem trata, lei de qual ente federado trata sobre tributos municipais, sobre ITBI. ITBI é um tributo municipal, imposto de transmissão de bens imóveis ali, intervivos, né, ou causa-morte, algo assim. ITBI, verifique lá. Quem institui o ITBI? É o município. Pode o Estado fazer uma lei falando de ITBI? Não. Por quê? Porque essa lei quem faz é o município. Mesma coisa a União. A União pode tratar de ICMS, que é o imposto estadual? Não, não pode. Por quê? Porque a atribuição, a competência para estabelecer e cobrar o ICMS, arrecadar, é do Estado. Tá? Então não existe hierarquia entre leis. Cada uma lei tem o campo específico de atuação. Servidor público municipal. Qual é a lei que rege? Lei estadual pode falar de servidor público municipal? Pode estabelecer uma vantagem ou alguma coisa para o servidor público municipal? Não, não pode. Por quê? Porque só o município pode tratar de estabelecer lei sobre servidores públicos municipais. Ah? No âmbito do Estado, pode a União estabelecer algo relativo aos servidores públicos do Estado? Sobre a previdência dos servidores públicos do Estado, por exemplo? Pode a União fazer uma lei nesse sentido? Não, por quê? Porque cabe aos estados legislarem sobre esses assuntos, tá? Se sobrevier uma lei federal sobre isso, essa lei é totalmente inconstitucional. Mesma coisa, servidor público, servidores públicos federais, serviços federais, tributos federais, é só por lei federal. Servidor público estadual, serviços estaduais, tributos estaduais, território estadual, é tudo questão de lei estadual. Então não existe uma hierarquia de lei. Cada uma tem o seu campo, né? Como se fosse um time de futebol. Cada uma tem a sua escalação ali e ela só pode atuar dentro daquele campo que ela foi escalada. Tá? Então não existe hierarquia. Só tem um caso que tem hierarquia de leis, não de espécie normativa, de leis, estou falando. O artigo 24. Porque no artigo 24
E no artigo 30, a lei estabelece norma geral e os estados, o que eles podem fazer? Eles podem suplementar a legislação federal, mas sem inovar, né? Sem contrariar o que diz a lei federal. Ali sim tem hierarquias de leis federais. A lei federal, né? Ela é superior às demais naquele caso, tá bom? Olha só, o que é uma lei nacional? Uma coisa é uma lei federal, uma coisa é uma lei estadual, uma lei municipal. O que é uma lei federal? Uma lei federal é uma lei editada uma lei nacional, uma lei editada pelo ente federal, União, mas que ela se aplica a todos os demais entes da federação. Diferente é uma lei federal exclusivamente. Uma lei federal exclusiva. Uma lei federal exclusiva é uma lei que só se aplica ao ente federal, tá? Por exemplo, imposto de importação. Só se aplica ao ente federal e quem realizar importações, tá bom? Já uma lei nacional, não. Uma lei nacional, por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Código Penal. São leis federais ou são leis nacionais? Eles são leis nacionais porque se aplicam a todo o território nacional. E tudo que vocês verificarem que tem abrangência no território inteiro é competência da União. Mas você consegue diferenciar uma lei federal de uma lei nacional. Embora não tenha, né? Isso é mais doutrinário, não tenha na Constituição escrito lei nacional, lei federal. Não. A lei nacional está dentro, né, da lei federal. Tá? É uma lei federal, mas que ela regula todo o território nacional. Tá bom? Uma lei que trata dos servidores públicos federais é uma lei federal ou uma lei nacional? É uma lei federal, porque só diz respeito aos servidores públicos federais, tá? Servidores públicos da União. Galera, seguinte, olha só, trabalhinho para vocês aí, ó, tá? Trabalhinho, certo? Relacione as competências do artigo 21 com as competências do artigo 22. Por que eu tô falando isso? Relacione as competências do artigo 21 com as competências do artigo 22. Se vocês forem verificar, as competências do artigo 21 são competências comuns, né? Ou seja, competências materiais. Já as competências do artigo 22 são competências legislativas, tá? E se vocês olharem, fazerem um paralelo entre o 21 e 22, vocês encontrarão correspondência entre os incisos do 21 com os incisos do 22. Porque o do 22 diz, legislar sobre moedas, né? Ou sobre material bélico, por exemplo, lá no artigo 22. E no 21 vocês vão encontrar emitir moeda e controlar e fiscalizar a produção de material bélico. Então eu quero que vocês façam essa relação entre o artigo 21 e 22. Galera, aquele abraço. Se vocês precisarem de complemento das aulas, você pode ir lá no nosso Direito Constitucional, podcast Nosso Direito Constitucional, tem todo esse conteúdo aqui que nós estamos falando em áudio para você ouvir e estudar enquanto realiza outras atividades. Fechou? Aquele abraço, fui, até mais, tamo junto!